E aí pessoal, vamos a mais um vídeo aqui diretamente do canal Alexandre. Eu sou um economista, aqui eu falo sobre, digamos assim, de tudo um pouco no aspecto econômico, negócios, etc. De investidor para investidor, pessoa física. Não sou atrelado a nenhum banco, corretora, enfim, nem tenho interesses escusos de te vender alguma coisa, enfim, algum produto de corretora, essas palhaçadas aí que a maior parte dos investidores hoje acabam oferecendo. Bom, aqui eu vou falar sobre consórcio, minha opinião, tá? Eu vejo muita gente falando bem de consórcio, falando bem demais, inclusive, falando como se fosse a melhor coisa do mundo. E geralmente esses caras são vendedores. Não gosto muito, porque eu acho que eles são parte interessada. Então, tudo que eles falam, em maior parte, é exagerado, é mentiroso muitas vezes, mas muitas vezes é verdade. Muitas vezes é verdade. Só que a gente tá um pouco cético quanto a ser, digamos assim, tornar-se o consumidor, se tornar o produto, né, para os agentes financeiros, porque eles lucram sobre o nosso dinheiro. Então eles se querem entubar na gente coisa ruim, não é de hoje que acontece, né? Muitas vezes o vendedor, inclusive, se não na maior parte dos casos, ele é comissionado. Então, ele é uma parte interessada em vender um produto que muitas vezes não é bom para a nossa saúde financeira e às vezes nem é o melhor produto para nós. Mas ele sabe que teria um produto ideal ali na carteira, mas ele vende aquele ali que é um ruim porque ele é comissionado mais naquele produto que não é tão bom. Tá? Isso acontece muito, por isso é bom que a gente tenha total controle e ciência do que a gente está fazendo para que consiga ter o êxito e atingir os nossos objetivos. Vou citar para vocês dois exemplos que eu tenho. Eu tenho exemplos, então assim, já fiz uso de consórcio, o que eu estou falando é minha opinião, tá? Minha opinião, o que aconteceu comigo, as vantagens e desvantagens. Então, eu me sinto isento, não sou vendedor de consórcio, e eu também não sou um guru de investimentos que quer odiar o consórcio sob qualquer circunstância. A maior parte dos gurus de investimento falam mal do consórcio aqui na internet. É um bando de riquinho mimado na maior parte dos casos, que eles não precisam de dinheiro. Eles têm um monte de dinheiro na conta. Eles têm assim, ó, no mínimo, a maior parte das pessoas que gravam e falam mal de consórcio tem 100 mil na conta. No mínimo. Tu vê a cara que eles já têm um sucesso financeiro já nos vídeos que eles gravam, né? Que não é o caso aqui do meu vídeo aqui, todo, né? Eu tô no sofá aqui em casa de boa gravando vídeo antes de começar a trabalhar. Ou seja, a gente tá falando de uma pessoa que já tá na alta classe, mas ela não consegue entender as dificuldades, os problemas e como as pessoas que têm menos recursos vão atingir os seus objetivos financeiros. Eles só estão pensando na verdade deles. Que nem antigamente todo mundo falava assim, que é melhor alugar do que ter um imóvel. Vai falar isso para quem na pandemia foi enxotado. Vai falar para quem não... Enfim, várias outras circunstâncias. Que nem, por exemplo, uma verdade que eles vendiam como absoluta era que era melhor alugar um imóvel, morar de aluguel, do que ter o próprio imóvel. É uma das coisas mais insanas que os riquinhos já falaram para as pessoas pobres, porque a maioria que está olhando na internet que é pobre ou classe média, e está falando uma bobagem, porque tu é muito rico. Sim, quando tu é muito rico, tem 2 milhões na conta, entre imobilizar num imóvel e pegar esse valor, render na renda fixa e alugar um local, faz mais sentido alugar. Mas e quem não tem 2 milhões, como é que faz essa conta? Tem que ter o recurso. Então, né, é uma coisa idiota você estar falando isso como verdade absoluta para as pessoas que no final do mês não sabem se vai conseguir pagar as contas. E o cartão tá virado numa bomba. Voltando aqui ao consórcio. Bom, a questão da realidade, já falei para vocês, o porquê que a maioria fala mal. A maioria fala mal exatamente por causa disso. Porque, em suma, o consórcio não é um dos melhores modelos de investidor para dependendo dos seus objetivos. Eu vou citar o que aconteceu comigo. Eu precisava trocar de carro. Aí eu comprei uma carta de 50 mil reais. Aí eu perguntei, tá, tem um com, digamos assim, um prazo mais curto? Porque todos é um prazo longe, assim, tipo 100 meses. Se eu quero ser contemplado rápido. Aí tinha na HS Consórcios, tá? Umas taxas, nossa, como é barato os consórcios da HS. Em contrapartida dos que o banco oferece. Porque muitas vezes o banco é terceirizado, o consórcio dele. Então, tipo, ele só pega, bota uma taxa em cima, assina ali que é do banco, que eles garantem, e eles estão pegando o consórcio de outro. Por isso que quando eu comparei com o do Banco Sicredi, o consórcio da HS é muito melhor em termos financeiros. A taxa do Sicredi, tipo, era o dobro, se não o triplo. Por quê? Porque eles estão revendendo no produto alheio, enquanto a Erval está vendendo direto para o consumidor final o consórcio deles. Então, assim, eu fui contemplado, funcionou tudo normal, só vou explicar o funcionamento. Como eu queria um prazo mais rápido, eles tinham um produto novo, 36 meses, e era para veículo, e eu precisava trocar de carro, tava começando a incomodar, eu precisava trocar de carro. Tá, no fim, acabei não trocando, eu queria trocar um outro veículo meu,
No fim, acabei usando para a esposa estava com um carro bem velhinho, a gente descobriu a gravidez, então essa carta contemplada veio muito bem a calhar, porque eu precisava um carro um pouquinho mais forte para minha esposa fazer as coisas, tem que ir na consulta, isso e aquilo. A gente mora aqui na parte baixa da Serra Gaúcha, aí tu tem que subir a serra, e aí tu tem um carro 1.0, que na época era um Picanto 2011, é um carro fraco, né? Então a gente trocou por um carro um pouquinho mais forte, embora 1.0 também, só que 1.0 antigo era muito fraco comparado a 1.0 hoje. Então a gente conseguiu trocar o carro nisso aí. Como é que funciona? Eu fui contemplado por o tal do lance embutido automático. Eu poderia ser por sorteio, a carta como um todo, ser contemplado, mas eu fui pelo tal do lance automático. Aí foi descontado tipo uns 17 mil naquela minha carta de 50, então eu ganhei 30 e poucos mil. E aí eu tive que pagar isso, tipo uns 1.000 pila por mês por um tempo, certo? Ainda tô pagando. Então, nesse quesito, foi muito bom. É um dinheiro que, na época em questão, eu não teria como levantar. Foi contemplado rápido, acho que entre o 7º e o 9º mês, não tenho mais recordação disto. O único problema, o tendão de Aquiles em si, é que eles te vendem o produto, não existe uma pré-avaliação financeira. E aí eu esbarrei exatamente na falta de comprovação e nos dados apresentados não eram bons financeiramente o suficiente, né? Tive bastante problema documental nesse sentido. Ok, passado um mês, demorou um mês. Como eu troquei com uma loja aqui da cidade, então eles eram conhecidos meus, a gente fez a transação dos carros e eu só paguei depois o consórcio. Então, qualquer coisa eles iam matar o peito, eu acho, se porventura eu não conseguisse fazer o uso do consórcio. Mas, em suma, o consórcio foi muito bom, porque eu não teria o valor, a taxa média de financiamento estava altíssima. Não sei se eu conseguiria também passar o financiamento, tem isso também. Só que quando passa, você já fica ciente na hora, já pega o produto e deu. Então, a taxa ficou média, eu acho que em torno de 1% ao mês. Eu diluindo ela, porque eu tô pegando a taxa administrativa e dividindo, né? Para fazer mais ou menos o custo médio. E se fosse no financiar, ia me custar 1,8 a 2, né? Então ia ser bem o dobro, tá? Me foi oportuno na hora que eu recebi e foi tudo muito bom. Tirando essa parte de que foi chato, a parte documental, foi chato mesmo. Em alguns momentos eu achei que eu não conseguiria aprovar. E era uma coisa desproporcional, porque o valor que eu recebi, acho que não chegava nem a 30 mil, na verdade. Porque o carro, se a garantia seria em torno de metade disso, então eles foram bem chatos comigo, bem chatos mesmo, no sentido de conseguir provar, tá? Eu também tenho essa dificuldade de provar renda, enfim, minha vida é uma bagunça. Eu tenho dificuldade de provar renda também, então, enfim, acontecia isso aí. Tá, isto é uma coisa. Agora, o outro problema é o seguinte, eu hoje, pai de família, com as contas no talo, tudo apertadaço, a gente tem umas cartas de consórcio, no caso, e tem um detalhe. Esse aqui é a modalidade aquela que é mais de 100 parcelas, é umas 150 parcelas. E o valor é um pouquinho maior. O que acontece? É normal e seria o ideal, ainda mais eu que tenho ciência de investir no mercado de capitais, investisse aquele valor da parcela, tá, por mês, que é R$300, investisse esses R$300 todo mês numa conta ali na corretora para fazer dinheirinho. Ó, todo mês 300. Hoje já tem 7.500 em carta, tá? Então hoje minha esposa tá com uma carta diferente daquela anterior, com 7.500. Tá, então hoje estou com uma carta de 7.500, diferente daquela anterior. E aí eu, sendo bem sincero pra vocês, eu odeio quem fala isso. Acho que é uma pessoa, um jeito burro de falar. É o bom que o consórcio te coloca no compromisso pra te juntar dinheiro. Você é burro porque não tá rendendo juro aquilo lá. E a correção do consórcio, você paga a diferença. Então sai do seu bolso, não existe uma correção ali. Eu acho meio burro, tá? Não gosto quando falam isso. Só que é uma realidade que acabou se situando na minha pessoa. Acabou acontecendo comigo. Eu, mesmo tendo conhecimento, dado a situação econômica a mim, enfim, família, né, o Nenê, tudo custa caro, né? Eu hoje não tenho esses 7.500 sobrando. Mas eu tenho ali na carta de crédito, que a qualquer momento vai ser contemplado, aí eu posso escolher. Essa é uma carta flex. Eu posso escolher se eu quero um imóvel, se eu quero um carro, se eu quero construir, se eu quero alguma coisa. Então, capital de giro, enfim, várias coisas. Então você escolhe. Eu acho, tá? O modelo de consórcios acho bom, acho interessante, acho que funciona para boa parte das pessoas. A questão é, para que é o seu consórcio? Qual é a taxa dele? Os valores são interessantes? Por exemplo, nesse valor aí seria uma carta de 90 mil. Se contemplado, como estou pagando meia parcela que é 300, eu vou pagar 600. Então se for contemplado, no sorteio, eu vou ter R$600 de parcela para receber 90 mil reais. Cara, me desculpe, quando uma pessoa pobre, uma pessoa classe média baixa, vai ter acesso a 90 mil reais? Pagando 600. Isso não existe. Não existe. Vai acontecer só no consórcio.